A paz do Senhor, meus irmãos, amém? A árvore da vida foi tirada do meio do jardim, colocada para fora. Nós ainda estamos aqui em ritmo de conferência de mulheres, por isso que está cheio de florezinha aí no teto. Depois a gente organiza. Meus irmãos, eu quero avisar para o pessoal que, a galera aí, que a gente vai estar chamando você aí no privado. Na quinta-feira vai ter uma reunião aqui com o pessoal que vai fazer parte da liderança de GC, tá certo? A gente vai ter uma reunião de agenda amanhã. Quinta-feira a gente vai ter reunião com toda a galera que vai cuidar dos GCs. Então a gente vai entrando em contato aí no seu zap, avisando, lembrando, tá? Para você estar aqui na quinta-feira, 7 horas da noite, tá aqui com a gente, viu? Preparando tudo, né? Porque daqui a pouco começa 2025 e a gente organiza as coisas, irmãos. A gente organiza a agenda, todo ano a gente organiza a agenda do ano inteiro, do ano seguinte, em 2024, né? Assim, em dezembro. E a gente coloca coisas tipo para junho, julho, aí a gente pensa que tá demorando tanto, que a pouco tá em cima do dia daquele que a gente organizou. Parece assim que o ano que tem 12 meses, ele parece que ele agora tem só 6. É tudo muito corrido, muito curto, né? E é uma aceleração que a gente tem que trabalhar junto com essa aceleração aí do tempo. E a gente sabe que o tempo está assim, porque o tempo está no fim, né? No fim de todas as coisas. Então, o tempo está correndo, é corrido, e a gente tem que acelerar o passo também. Meus irmãos, hoje eu vou falar sobre João capítulo 15. É um texto bem conhecido da gente. E eu vou falar hoje sobre a frutificação e a nova vida em Cristo. Vocês estão alegres hoje? Jesus fez grandes coisas por nós hoje? Pelo menos eu creio que sim, na minha vida sim. Amanheci já debaixo da misericórdia de Deus, sendo renovada. Estou aproveitando essa misericórdia durante todo o dia, né? Gastando os créditos, e não dá tempo, porque quando a gente dorme e acorda, começa tudo de novo, né? É muito crédito aí pra gente. Isso é bom. João 15, eu vou ler o versículo 1 e 2, tá? Que diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E por aí a gente vai parar, depois a gente vai seguir em alguns versículos aqui. Vamos orar. Jesus, nós precisamos tanto que o Senhor fale com a gente. Que o Senhor venha transformar a nossa mentalidade, mudar, arrancar mesmo de nós aquilo que não convém, que não é da tua vontade. Revela para nós, Jesus. Abre os nossos olhos. Que a tua palavra salte com uma revelação profunda ao nosso coração. Todas as vezes que a gente abrir tua palavra para ler, que nós possamos ser essa porta de entrada dessa revelação tão preciosa para transformar a nossa vida. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, súplica para hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente não tem como a gente frutificar fora da videira. Sabe? Não tem como a gente frutificar sem ter passado por Jesus. Sem ter nascido de novo. Sem ter tido encontro com o Jesus que nos chama, que nos resgata. Não tem como frutificar fora da presença de Deus, dessa intimidade com Deus. Não tem como. Nós não produzimos frutos de nós mesmos com a nossa boa vontade, né? Com os nossos bons pensamentos. Lucinha, tu traz um pouquinho d'água para mim? E nada do que a gente fizer. Se a gente fizer uma cesta básica para alguém, a Bíblia diz, se não for por amor,
nada disso serve. Se a motivação não é por amor, então nada disso serve. A gente vai lá para o fruto do Espírito em Gálatas 5, a primeira coisa que está lá escrita sobre o fruto do Espírito é amor. Se não tiver amor, é como o badalo de um sino. É como você pegar o seu corpo, lançar no fogo e não se vê de nada no céu, porque o céu não sabe quem é você que lançou o corpo no fogo. Jesus não te conhece, porque, falando de intimidade, né? Porque Jesus sabe quem é cada um de nós aqui, nos conhece pelo nome. Mas em relação a Ele, o que saiu dele, qual foi a virtude que saiu de você e de mim para fazer algo desse tipo? Tem que estar ligado a Jesus. É por isso que, por exemplo, os espíritas, né? Eles fazem muita caridade. Então, eles acreditam que eles fazendo isso, fazendo o que é bom aqui na Terra, que é bom para as pessoas, e tem várias instituições espíritas aí, se você quiser ser abençoado pelos espíritas, viu? Tem vários. Eles trabalham muito nessa parte de assistencialismo e eles dão muita coisa para as pessoas, né? Mas não conhecem Jesus. Não passaram pela cruz, não servem ao Deus que morreu e ressuscitou, está na glória e daqui a pouco ele vai voltar. Então não é por causa do nome de Jesus, não é por causa do Cristo. É porque eu quero ser bom e eu quero mostrar pelas minhas obras que eu sou uma pessoa boa, que eu sou bom. E ninguém, nenhum de nós aqui pode chegar para Jesus e dizer: olha, Jesus, eu pratiquei o que é bom, viu? Então eu mereço os céus por causa disso. Eu mereço que a porta do céu se abra para mim, porque lá na terra eu fiz o que era bom. Mesmo sem ter tido um relacionamento contigo, sabendo que tu existe, porque eu sei que Deus existe. Eu sei que Jesus existe. Mas, se não foi por conta de uma vida de relacionamento com Deus, para trabalhar para que o nome de Jesus, esse sim, possa ser glorificado e não o nosso, nós sim podemos ter várias surpresas quando chegarmos lá no céu, querendo dizer para Jesus que a gente fez alguma coisa para Ele, para merecer estar aonde Ele está. Então, não é assim. Aqui João 15 vai dizer isso para a gente. Diz: eu é que sou a videira verdadeira. Sou eu, Jesus está dizendo. E o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda. Então, a gente já entendeu que a gente não pode frutificar sem que estejamos em Cristo. A gente não tem como ter uma conexão com Jesus sem frutificar. Se a gente tiver, a gente frutifica. Se a gente não tiver, a gente não frutifica. Se a gente permanecer nele e ele na gente, então a gente vai dar muito fruto. O caminho é esse. É estar com Jesus e é se relacionar com ele. A gente já sabe também que se relacionar com Jesus exige de nós tempo. Né? E aí, tempo para nós fala de muita coisa, inclusive de dinheiro. Então, quem para, está perdendo tempo, está perdendo dinheiro. Na cabeça, na mentalidade de muitas pessoas. Então, se negocia o tempo no reino de Deus. O tempo para a Babilônia tem valor, né? Tem dinheiro no final do mês para receber. Então, como é que eu posso parar no tempo para estar com Jesus, né? Então, são várias coisas, mas enfim. Começaremos dizendo isso. Não tem como a gente frutificar na nova vida em Cristo se a gente está com Ele. Isso é muito óbvio, né? Cada um de nós aqui vai dizer: ora, mas sim, não é assim, não? É assim. E precisa fluir na nossa mente desse jeito. Outra coisa é que a palavra de Deus está dizendo que Jesus, se Ele é a videira, Ele é também o viticultor, né? Que é o que cuida da videira. Ele diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. E aí, eu fui
pesquisar sobre essa questão porque eu sempre tive essa ideia arminiana na minha cabeça, sabe? Como eu não sou da linha do Armínio, eu sou pelo lado calvinista, eu acredito que Deus, eu estou falando isso aqui, irmãos, mas isso aqui é uma coisa que eu sigo porque eu não acredito que eu amanheça crente e anoiteça perdendo a salvação. Eu não creio assim. Mas tem muita gente que crê que, dependendo da caminhada, se você deslizar, cair, você pode perder a salvação, né? Eu não acredito nisso. Eu não sou totalmente da linha calvinista em tudo, mas nesse ponto eu concordo, de que quem deu para a gente a salvação vai cuidar da gente até o fim, tá certo? Então, aqui a ideia, poxa, eu estou lendo isso aqui e o que é que a gente pensa? Aquele que estando em mim não dá fruto, ele corta. Então, qual é o pensamento que a gente tem? Vamos dizer que aqui seja uma videira, né? E tem um ramozinho aqui. Aí Jesus diz, esse ramo aqui não tá legal, pois eu vou cortar. Pá, corta. Aí ele diz que vai por fogo, né? Aí o que é que eu entendo com isso? Que na caminhada eu posso perder aquilo que foi a mim dado. Que eu posso ser desconectada disso, né? Perder a salvação no meu Senhor. Isso dá medo? Sim ou não? Sim, aí por isso que a gente fica doidinho, né, com a nossa vida. Com medo de ficar no mundo. E eu não estou dizendo para você ir para o mundo, não. Pelo contrário, o que eu vou explicar aqui é para você não ir. De jeito nenhum, porque não tem necessidade, certo? Mas a gente pensa isso. Meu Deus, eu estou no mundo. Se Jesus voltar hoje, eu vou para o inferno. Porque do jeito que eu estou aqui, e a gente fica olhando para Jesus de uma maneira como se ele passasse o tempo todo olhando para a gente, muito afim de mandar a gente ir para o inferno. Como se a gente estivesse olhando para Jesus e ele tivesse com uma caneta na mão, esperando que a gente faça alguma coisa para ele passar a caneta no papel e dizer: condenado, desgraça. Fiz o que fiz, olha aí o condenado, né? Com aquele martelo na mão, assim, certeiro, para pá na mesa e dizer: inferno. Parece que a gente está o tempo todo pensando e vendo Jesus o tempo todo dessa maneira, como se ele tivesse olhos, como a Bíblia diz, na frente, desse lado, desse, aqui atrás, olhando a gente num tremendo Big Brother, né? E o Senhor esperando o momento de fulminar, gente. E quando eu estudo a palavra de Deus, eu choro, sabe, meus irmãos? E eu digo para Jesus: Jesus, me guia, Senhor, para te conhecer. Porque nós pecamos, porque nós não conhecemos quem é o Senhor. Nós não conhecemos quem é o Senhor, o teu coração, a tua mente. A gente anda à vontade aqui nessa terra para pensar sobre ti o que a gente quer. Ou no extremo do Jesus que está pronto para anunciar a nossa sentença final, ou então aquele Jesus que só é amor o tempo inteiro e que não há esse outro lado do juízo final, daquela prestação de conta no final de tudo. É nos extremos. Então a gente não consegue entrar no equilíbrio. E a minha oração tem sido essa: Jesus, se revela para mim, Senhor. Porque eu quero saber quem o Senhor é. Eu quero conhecer o Senhor, porque não adianta eu viver aqui nessa terra pensando o que eu quero de ti, vivendo do jeito que eu acho que tu é, me relacionando contigo a minha maneira, orando muitas das vezes errado por não conhecer o Senhor e agindo errado por não conhecer o Senhor. E como nós somos nova criatura em Cristo, aí a gente tem que viver e pensar com Jesus. Então vamos lá. O que essa palavra corta significa? No grego, essa palavra, o nome dessa palavra eu não anotei. Eu esqueci de anotar. Mas enfim, vou falar o que ela significa. Porque você pode até saber a palavra no grego. Quando você atravessar a porta, você vai esquecer. Mas você não vai esquecer o significado dela, né?
Olha aí, eu me justifico, me saí bem, não foi? Vamos lá. Esqueci de anotar. Mas a palavra cortar no grego significa levantar. Diga assim, levantar. Diga de novo, levantar. E não passar a tesoura ou passar o machado. Certo? Mas depois eu boto a palavra lá no grupo para vocês quiserem saber no grego, pesquisar lá no Google. Né? Não sei se aparece. Aparece? Eu não consegui no Google, mas se você quiser dar um Google, depois eu boto lá. Então a palavra significa cortar. O que Jesus está dizendo aqui não é o cortar, passar o machado, passar a tesoura, cortar e jogar fora. A vinha é uma planta que quando ela cresce muito, ela desce. E quando ela desce, ela rasteja pelo chão. Então Jesus está olhando com os olhos do agricultor e está falando sobre ele e sobre nós que somos os ramos. Então quer que eu diga? Aí descultivar o quê? Mas não é isso não. Isso é no grego a palavra figurado. Iron, se eu não me engano, o nome da palavra. Aí ela desce. Quando ela desce, ela começa a rastejar no chão. E quando esse galho ele desce ao chão, o que acontece com ele? Ele pode tanto ficar debaixo da areia, como se cair a chuva, ele também pode ficar encharcado de lama. Então Jesus está olhando para isso, para esse cenário. E ele está dizendo, então eu venho e corto. Mas, na verdade, ele está dizendo, eu venho e levanto. Ele vai tirar lá do chão e levantar. E colocar entre os galhos que estão de pé. É isso que o nosso Senhor faz. Ao invés da gente imaginar, por isso que é bom a gente conhecer realmente o original das palavras, como é que elas estão sendo colocadas, né? Para a gente entender o que é que Jesus está querendo dizer. Então, Jesus, ele está prometendo para nós. Se você cair no chão, se você ficar coberto pela areia ou pela lama, eu te tirei desse lugar e eu não vou deixar você ficar aí. Eu vou levantar você e vou enxertar você aonde os outros estão de pé, aonde os outros estão firmes. Os outros ramos aonde? Na videira. É por isso que quando você sai do meio do corpo de Cristo, que são os ramos dessa videira, você tem toda a tendência de cair e se sujar no lamaçal do pecado, ficar empoeirado, ficar sujo. E o Senhor vai lá onde você está, o seu Pai, e traz você de volta. Porque é isso que Jesus faz conosco. Ele tem cuidado de nós. Isso não é lindo? Eu chorei tanto quando eu escutei isso. Porque você percebe a importância que nós temos para Jesus. E quando ele está falando aqui, ele não está dizendo que a gente não é útil, que a gente não presta, que a gente pode ser substituído, que a gente não tem valor. Ele está dizendo, olha, vocês têm valor para mim. Eu paguei um preço pela vida de vocês. E essa palavra, ela está em outras passagens, ela está em Mateus 14, 20, por exemplo. Que Jesus vai dizer o seguinte, pega o que tem, que sobrou da multiplicação dos pães que eu fiz e coloca nos cestos. Ele diz, pega os cestos e levanta os cestos aonde ficaram guardados as sobras. É a mesma palavra que ele está usando para cortar aqui, a mesma que ele está usando em Mateus 14, 20, porque na realidade é levantar. A outra passagem é em Mateus 27, 32. Na crucificação de Jesus, quando Simão é convocado, chamado para erguer
a cruz do Senhor e colocar no ombro. Levantar a cruz. A outra passagem é João 1:29, quando Jesus é visto e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a mesma palavra. Levantar o pecador de onde ele está caído. Amém? Então essa palavra cortar significa isso. Não esqueça mais. Anote aí na sua Bíblia, você que está com a Bíblia aberta ou com o seu caderno, para quando você ler sobre a videira, você entender que Jesus, na verdade, vai te levantar de onde você está caído. Não pense o contrário de Jesus. Não pense que Jesus está muito afim de que você fique lá, naquele lamaçal do pecado. Não. Jesus quer te levantar. Amém? Eu posso ouvir um amém mesmo assim? Amém. É porque é para Ele esse amém. Ele vai te levantar. Então, eu já falei sobre como é que fica. E também quero dizer que Jesus faz isso, porque se eu e você estivermos rastejando no chão, se eu e você estivermos cobertos de lama, nós não vamos conseguir frutificar. Nós não vamos conseguir. Por isso que Jesus também nos tira desse lugar, do chão, né? Não quer nos ver lá. Quem é que rasteja no chão, né, irmãos? Quem é? Vamos ler o João 15:16. João 15:16 vai dizer que por que Jesus quer nos tirar desse lugar, nos levanta e nos coloca junto com os outros, junto com a igreja, junto com aqueles que estão de pé. Apareceu no Data Show a leitura? Pois leiam, João 15:16. Amém? Por que Jesus, o papel de Jesus é esse, de nos levantar? Para que a gente frutifique. Porque é esse o propósito de Deus para a nossa vida. Ele quer que a gente cumpra o propósito. E o propósito é vá e dê muito fruto. E permaneça, né? Permaneça. Então, só permanece quem está com Jesus, só permanece quem caminha com Jesus, quem tem intimidade com Jesus, quem é guiado pelo Espírito de Jesus, é que permanece dando fruto. Então, caiu, meu irmão, tenha certeza que o Senhor vai te levantar. Vamos dizer para o irmão que está do lado, porque isso é profético. Diga assim: Jesus vai te levantar, vai te colocar de pé quando você cair. Amém? Se você quer dar uma salva de palmas para Jesus, dê. Vamos ler Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Não me esquece de você. Jesus nunca esquece dos filhos dele. Não deixa ninguém de fora dessa promessa. Começou a obra, ele vai terminar. Depois ele vai dizer o seguinte: e todo que dá fruto, ele poda. Existem dois processos aqui. O primeiro é, tu cai, ele te levanta. Se tu está dando muito, aí ele vem e poda. Para quê? Para que dê mais fruto, né? Então, essa poda não é porque você está fazendo nada de errado. Diga para o irmão que está do lado, está fazendo tudo certo. Diga para o outro lado, está tão bonito. Está tudo certo. É uma promessa para quem está lá embaixo, mas também uma promessa para quem está lá em cima. Ele está dizendo, vou
podar para você que está muito bonito. Não tem aquela passagem de Jesus que ele vê a figueira. E a figueira está muito cheia de folhas, não é? Eu não vou nem falar. Vamos falar de uma planta bonita, aquela que a gente vê hoje, que ela vem com as raízes dela assim, entrando dentro da casa do povo, levantando as calçadas. Aquela planta que é bem verdinha, que você faz ela quadrada, você faz ela redonda, que eu não sei como é o nome dela, dessa planta. Pronto. Quando ela está muito, muito, muito cheia, ela precisa ou não precisa de uma poda? Para ficar bonita, não é? E as pessoas enfeitam hoje, por exemplo, esse período de Natal, se você quiser deixar ela uma árvorezinha de Natal, eles deixam, né? Aí fica toda bonitinha, cheia de luzinha, fica linda. Mas veja bem, Jesus, ele está dizendo que chega uma hora que a poda precisa acontecer. Tem folha demais. Quando tem folha demais, pode prestar atenção, toda casa que na frente tem uma árvore ou qualquer avenida, rua, que ela cresce demais, ela começa a tampar um bocado de coisa, né? Luz, fios, a frente das casas, nas placas dos semáforos, a placa das empresas, elas começam a tirar a visibilidade e a dificuldade de ver, né? Então, quando a gente está muito cheio de folha, fica difícil para Jesus entrar com a luz, sabe? Aí fica aquela coisa escura assim por dentro, você não consegue enxergar um negócio direito. Ali pode se esconder um ladrão, ali pode se esconder um bicho, né? Os bichos que gostam das árvores, esses bichos silvestres, né? E a gente fica ali à mercê de muita coisa. Então, a luz também fica difícil de penetrar quando uma árvore está cheia de folhas. Aí o Senhor olha e diz: está na hora da poda, porque não estou mais enxergando nada e nem ele está me enxergando também. Então, quando a gente está muito pomposo, irmão, se achando, né? Sei demais. Aquele irmão ali sabe de nada. Eu vou andar com o povo elitizado, porque aquele povo ali é pobre demais. Aí você começa a se achar, né? Cuidado, viu? Vamos manter o cuidado, porque a gente pode até subir no monte. O problema é ficar lá em cima, naquela ventania forte de quem está em cima, assim, num lugar muito alto. Tanto tem vento, como tem, se tiver neve, muita, né? E é o lugar mais perigoso para se manter. É no alto de um monte. Então, quando a gente sobe muito, Jesus olha e diz: está na hora de podar a Amélia. Minha filha está com as asas tão grandes. Daqui a pouco ela não é mais minha filha, vamos dizer que ela é Satanás, com as asinhas, olha. E aí eu não dou asa cobra. Aí ele olha, né? Se eu estou transformando essa vida. Aí ele começa a fazer a poda. A poda do orgulho, a poda da vaidade, os pomposos mesmo. Aí o que é que ele vai fazer com a gente? A gente entra na disciplina do Senhor. Me diga uma coisa, você que é mãe, que é pai aqui. Você gosta de disciplinar o seu filho quando ele está pomposo? Porque tem menino pequeno, que hoje a gente tem até dificuldade de dar umas palmadas nesses cabas de hoje, né? Essa criançada de hoje. Porque eles são birrentos, né? Ele taca a mão na mesa e diz: não quero. Eu não quero isso aqui. E a gente olha e diz: ô, menino tem uma personalidade muito forte. Olha aí, ó. Isso aqui eu digo. Aí sabe o que quer, viu? Olha, vai. Vai nessa que ele sabe o que quer. Aqui um dia ele está dando no pé do ouvido do pai e da mãe, né? Gritando com o pai e a mãe dentro de casa sem calar a boca. Perdeu a noção. Porque ele estava pomposo. E na hora de cortar você não soube fazer. Porque dói. Dói na gente quando a gente disciplina um filho, não é não? A gente fica assim: ô bichinho, se eu der uma palmada nele, vai se desmanchar todinho aqui. Mas é melhor ficar os 5 dedos da sua mão na bunda, nas pernas, do que depois
aquela pessoa tão pequenininha que vai crescer e se virar, se voltar contra você. Então, hoje o que é ensinado para a gente é não discipline. Não pode. Não pode. Ô doutrinação demoníaca essa. Não é? Mas o nosso Pai está dizendo aqui que Ele poda sim a gente. Sim. Ele também não sente prazer em fazer isso não. Mas é necessário Ele fazer. Porque nós somos pomposos sim. Se a gente não tiver a poda do Senhor, a gente pode se perder por um tempo. E Deus não perde nem o filho dele. Ele não quer desperdiçar nenhum de nós. E não vai, porque tem uma promessa também de Jesus sobre isso. Lá em João capítulo 6 vai falar sobre isso. Deixa eu ver se eu anotei essa passagem de João 6. João 6,37. João 6,37, vamos ver. Diz, todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E eu jamais rejeitarei aquele que vier a mim. Então, Jesus, ele não vai rejeitar nenhum de nós aqui. Né? Então, você lá no chão, no lamaçal do pecado, envolvido com a poeira, Ele vai limpar e vai colocar você enxertado lá onde você deveria estar. Quando tiver também se achando, vai podar também para você voltar para o lugar de origem. Mas me diga o que é mais fácil, o que dói menos. É tirar o que está lá no chão, sujo, porque foi dar uma voltinha como um filho pródigo, pediu licença, vou gastar a herança. Estava sofrendo da herança, todo mundo junto. Aí uns vai embora para gastar a herança de uma outra maneira. É mais fácil esse do que aquele que está nesse lugar, que está pomposo e que está tudo bem aparentemente e que está dando tudo certo e o Senhor poda e o negócio complica. Aí a negada vira bicho, né não? Como assim? Como eu estou passando por isso? Eu estou frutificando. Está dando tudo certo. Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Por que eu estou passando por isso? Você não pergunta isso não, Jesus? Jesus, eu estou fazendo tudo direito. O que está acontecendo com o Senhor? O Senhor não está vendo o que eu estou fazendo, não? O Senhor não está prestando atenção de que eu estou frutificando? Qual é a tua, Jesus? Eu sou o cara. Eu sou bom. Eu sou uma boa moça. Como assim, Jesus? Né? Eu não mereço, Senhor. Eu canto, eu danço, eu prego, eu dou cesta básica, eu enxugo a lágrima. Mas Jesus conhece o homem vê a aparência. O profeta viu isso, o profeta de Deus, o que foi ungir o rei de Israel na casa de Jessé. Olhei e disse, você é bonito, cara, você é pomposo. É você. E o Senhor na mesma hora aí, profeta, não sai nem do seu canto, viu? Não levante o chifre que você levou aí cheio de óleo. Não é esse. Você está vendo a aparência. Eu vejo o coração. Então não adianta, irmãos. E o Senhor faz isso porque nos ama. A gente vai para a poda. Aí dói. Aí a tesoura passa, né? Pá, corta aqui, pá, corta acolá, e a gente começa a doer. Mas se a nossa visão for correta, a gente vai entender assim. O Senhor está me puxando lá de onde eu estou e me colocando no chão, meu Pai. Os meus pés no chão. Ele está fazendo isso para o meu bem, Ele está fazendo isso para o meu crescimento. Então eu vou receber essa disciplina bem caladinho. Porque eu estou entendendo o que é que Ele está fazendo. E a gente vai ver como é que Deus faz isso. Hebreus, capítulo... Eu não anotei não, mas eu acho que todos vocês aqui conhecem esse versículo, né? Capítulo 12, versículo 5. Diz assim, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos. Olha a palavra que o apóstolo que escreveu isso aqui, sei lá quem foi que escreveu. Mas enfim, o escritor de Hebreus está dizendo isso. Olha,
Eu vou dar aqui uma palavra de encorajamento, de ânimo para você, que é o que eu estou fazendo aqui hoje. Eu estou trazendo uma palavra de encorajamento, de ânimo para a igreja, né? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Ele está chamando aqui, dizendo assim, ó, meu filho. Porque Deus repreende ao filho a quem ele ama. Ele diz, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, quando a gente vai para a disciplina do Senhor, a gente tem que entender isso. Deus está me disciplinando porque Ele me ama. Eu sou amado. Aí sabe o que a gente acha? Que a gente é o lixo do mundo quando a gente está sendo disciplinado por Deus. Deus, não. Ele não me ama. Porque se Ele me amasse, Ele jamais faria isso comigo. E a gente fica como criança birrenta, batendo o pé no chão e dizendo para Deus o que é que Ele tem que fazer. Não é assim, o Senhor está errado. Certo sou eu e eu vou lhe dizer como o Senhor tem que fazer comigo, né? A gente não diz, mas é assim que a gente pensa e age. E Deus sabe. Então Ele disciplina assim. E também, continua aí o texto, eu saí daqui, mas continua aí, o 7. Perseverem na... Olha, não, diga mais forte isso. Vamos lá, todo mundo junto. Olha que coisa linda. Isso aqui é uma palavra que tem que se tornar uma canção para nós. Senhor, eu estou perseverando na disciplina, dançando, ó, as mulheres, né? Dançando em cada temporada, dançando em cada estação. A estação é de disciplina, dançando, Senhor. Embalada por Ti, mas nós não temos essa mentalidade. Nós não temos. Nós temos a mentalidade de que Deus está nos machucando, que Ele está esquecendo de nós e que Ele largou a gente no deserto. Que Ele largou a gente no buraco. Que Ele largou a gente no lugar mais escuro. E a gente olha assim, não vê luz em canto nenhum. Por quê que a gente não vê luz? Porque tem muita folha na árvore. E a gente não está conseguindo que a luz entre. É preciso o Senhor, ó, para poder a luz entrar e a gente viver. Porque sem luz, sem Jesus, nós somos mortos. Mas só é vivo quem passou pelo Senhor, né? E aí ele diz, a gente tem que perseverar na disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, que o filho não é disciplinado pelo pai? Ora, qual é o filho que não é disciplinado pelo pai? E diz, todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos, não filhos. A gente se comporta como se a gente fosse bastardo e como se nós fôssemos escravos. Quando o escravo, ele não é amigo do seu senhor, ele não senta à mesa com o seu senhor, ele só obedece. E quando de noite ele vai para a senzala. Mas o filho de Deus não. O filho de Deus, ele senta à mesa com o seu pai. Ele está ali à mesa recebendo as instruções do seu pai. E nem que essas instruções sejam essas aí, mesmo assim, nós temos que entender que nós somos amados pelo nosso pai. Então, a hora da poda chega. A hora da disciplina chega. E Deus vai tirar de nós tudo o que está nos distraindo. Ele vai tirar da nossa vida. E pode se preparar. Se você está aqui passando por essa poda, se alinhe com essa mensagem, se conecte e pense, é por isso que Deus está fazendo isso. É por isso que Ele está permitindo que a coisa caminhe, porque eu estou distraído. Então, o que é que a gente tem que fazer? Correr para a presença. É melhor aceitar, viu? Do que ficar murmurando, do que ficar achando ruim, sofrendo, se distanciando do Senhor. Gálatas capítulo 5, para a gente concluir a mensagem. Eu acho que é 23.
Suba para o 22. Pronto. Entretanto, o fruto do Espírito é... Pronto. Se você e eu fizermos isso, andarmos nisso, frutificando, porque Deus nos chamou para frutificar. Esse é o nosso propósito. Ok? Entenderam desde o começo? Se está no chão, ele vai levantar e vai enxertar de novo para que a gente cumpra o propósito. Se a gente cresce demais, se alarga demais, ele poda para a gente poder cumprir o propósito. Sempre é pensando em quem a gente vai alimentar. Porque uma árvore, ela dá fruto, ela come do fruto dela? Não. Alguém vem e se alimenta. Então, quando Deus trata conosco, sempre é pensando em alguém que a gente vai transbordar. Pensando em alguém que a gente vai abençoar. Entendeu? Pensando em alguém que a gente vai cuidar. Então, meus irmãos, se você não sabia qual era o seu propósito de vida, hoje você está entendendo pelo menos um principal. Eu fui recriada, gerada outra vez, para frutificar e glorificar o nome do meu Pai. Se você não frutifica, então é porque você não passou por Jesus. Todos nós que passamos por Jesus vamos abençoar muitas vidas. Nós vamos atrair muitas pessoas para Jesus. Então o nosso foco não somos nós. O nosso foco são as pessoas. Então hoje essa geração aqui está sendo abençoada em frutificação. Para que a próxima geração coma, se alimente do fruto que nós estamos dando. Então sempre vai ser abençoada uma multidão de pessoas. Jesus fazia isso. Tudo o que Jesus fazia era multiplicar as coisas. Para que todos pudessem serem abençoados. Essa tem que ser a nossa visão. Eu preciso ser podado. Eu preciso ser levantado. O viticultor está aqui comigo. Ele é meu pai. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele vai me usar para outras pessoas. Isso é o que dá sentido à nossa vida. Não pense que a nossa vida tem sentido a gente ficando em casa, a gente não estando enxertado na árvore, a gente não ter passado por Jesus, a gente viver a nossa vida como se o mundo aqui nunca fosse passar. Como se essas coisas fossem eternas. Não, isso aqui não é eterno. Isso aqui é passageiro. A gente está aqui hoje, amanhã a gente pode amanhecer sem vida. Não pense que você aqui que é jovem, que tem 15, 16, 20 anos, vai viver para sempre. Não, você pode morrer amanhã. Hoje não tem mais isso não. Hoje não é só um velho de 90 anos que está com a porta da morte, a porta da morte não, a porta da eternidade, que a morte não tem mais poder sobre nós, aberta para passar. Não. Uma criança como Asaf, ninguém pode dizer que vai viver 30 anos aqui nessa terra hoje. Hoje não tem mais isso não. Hoje, qualquer hora, qualquer um de nós aqui pode ter o piripaque, principalmente depois que tomou as 4 doses da vacina da Covid. Gente, o que morreu de gente em 2024 não estava no gibi, né? Todos nós estamos aqui à mercê da morte. É uma passagem que todos nós aqui vamos fazer. Então, meu irmão, se você tem que fazer alguma coisa, faça hoje. Agora. Amanhã? Amanhã não existe, não. Existe o amanhã? Não, porque quando chegar amanhã é hoje. Amanhã, quando você acordar, é amanhã? Não. Quando você acordar amanhã é hoje. Aí o amanhã chega? Não. E quando for amanhã, quando ele chegar, também é hoje. Certo? Então, não tem esse negócio pra gente, não. O que a gente tiver de fazer, tem que fazer hoje. Quer dar uma flor para alguém? Não espere o caixão chegar e você encher de flores. Dê hoje. Quer dar um beijo? Hoje. Mas não dê um beijo falso, não, como o Judas.
Dê o beijo de alguém que é cheio do Espírito Santo. O presbítero está pedindo um beijo, é? Vixe, está carente, presbítero. Hoje, né? O beijo tem que ser... O beijo tem que ser hoje. E olha que o beijo é uma saudação bíblica. Saudai uns aos outros com beijo santo. Né? Santo. Ou seja, puro, limpo, íntegro. Quer servir a Deus, sirva hoje. Ah, quando eu estiver bem, quando eu estiver curado, quando eu deixar de fumar, quando eu deixar de beber, quando eu deixar de roubar, quando eu deixar de mentir. Olha, quando a minha vida estiver bem ajeitadinha, Jesus, aí nessa hora eu chegar lá na igreja, aí eu vou, se fizer o apelo, eu vou. Para poder eu dizer assim, agora Jesus vai me querer. Mentira. Jesus quer você do jeito que você está. Porque quem vai transformar a sua vida é o viticultor. É Jesus, para você poder frutificar. Porque se você vier para Ele todo arrumado, você não vai dizer que foi Ele. Você vai dizer assim, não, eu dei uma mãozinha para Jesus. Antes de ir, rapaz, eu me ajeitei todinho, dei perfume, dei uma roupa nova. Aí eu fui. Jesus me pegou, já estava todo direitinho. Eu nem dei trabalho lá na igreja quando eu cheguei para ninguém, que eu já fui todo arrumadinho. O pastor vinha dizer alguma coisa comigo, e aí, pastor, quem tu é? Meu líder. Rapaz, não vem falar isso para mim não, que eu já sei, né? A gente vem do jeito que a gente está. Quando Jesus me encontrou, eu estava presa em cadeias e no lamaçal do pecado. Morta nos meus delitos e pecados. Quando ele me encontrou, eu não sabia nem quem ele era. Mas ele me quis. Exatamente como eu estava. Usando cropped. Olha. Rapaz. Em 1988, já tinha um cropped, irmão. Sem luda, não. Eu já usava cropped. Vim aqui e ia para a igreja desse jeito. Porque eu não tinha outra roupa, eu ia com a que eu tinha. Quando eu queria usar uma roupa mais moderna, eu pegava as blusas da minha irmã, que está bem aí, ó. Que o guarda-roupa dela tinha uma chave. Eu já disse isso aqui para vocês, né? Antes dela chegar aqui. O guarda-roupa dela era o único que tinha uma chave, o lado do guarda-roupa dela. Que diz ela que foi o pai que mandou ela fazer isso. Minha filha, bote um cadeado aí, bote uma cor na sua porta. Quando ela esquecia, porque às vezes ela esquecia. Aí eu ia lá, olha, virava e pegava uma blusa de manga comprida para ir para a igreja. Quando ela chegava em casa, eu olhava, mulher, tu vestiu minha roupa hoje, foi? Porque na minha casa, a cultura familiar da gente era, ninguém usa nada de ninguém aqui. Minha mãe não deixava. A minha roupa era a minha roupa, a roupa dela era a roupa dela, o meu perfume era o meu perfume. O leite de rosa que a gente usava, que naquele tempo, né? Era o meu. Que até hoje eu uso. Era meu, o dela era o dela. Tudo dela era trancado. Se eu quisesse usar um perfume melhor, eu tinha que roubar o dela, porque o meu não prestava, mas o dela, quando eu usava Contorrei, ela já usava os perfumes bons. Né? Contorrei. Então, quando Jesus me encontrou, meus irmãos, eu andava assim. Eu andava desse jeito, os meus lábios, o batom, era aquele grape naquele tempo que era na maior moda. Só saía depois de 24 horas. Até hoje tem ele. Aí tu pensa, irmão, entrar dentro de uma igreja tradicional, que era a cara da Assembleia de Deus na época. Os irmãos da Assembleia não estou fazendo nenhuma crítica que tiver alguém aqui da Assembleia. Acho lindo. Vou para as igrejas de boa. O pessoal dizia que eu era... Tinha 3 nomes que eles me davam. 3. Né? Uma era
na moda lá para trás, né? Que hoje em dia ninguém mais diz isso, porque galinha é aquela que vive nos terreiros, pulando, né? E ciscando. Mas eu não sei se é porque o galo pega a galinha, não sei o que era o nome da galinha que era usado naquele tempo, né? E tudo vocês podem... Meu irmão, enfim. E eu fui muito amada no meio do corpo de Cristo com esses 3 nomes, viu? Muito amada. E usava essas coisas, né? Os meus cabelos, meus irmãos, meu cabelo era da Simone, a Gal Costa daquele tempo, que ninguém penteava o cabelo, a gente lavava e assanhava assim. Cadê essa altura, né? Os cabelos. Fui desse jeito. E tinha uma muquequinha aqui em cima, porque o Chitãozinho Chororó usava muito, né? Aquele cabelo. Então, a gente usava também. Meus cabelos eram tão lisinhos, eu usei muito o modelo do Chitãozinho Chororó, logo no começo. Depois que eu comecei a assanhar, eu fiquei igual a Simone, Gal Costa, enfim, aquele povo daquela época, Joana, né? E aí, Jesus foi me libertando e curando. Então, tudo que Ele tem feito na minha vida, quem fez realmente foi Ele. Não foi ninguém, foi Ele. Então, a gente tem uma mania, né? O mundo, as pessoas que estão lá fora, eu acho que é porque a gente deve não tá dando algum tipo de fruto para eles olharem e ver, poxa, eu posso ir para a igreja, lá no meio dos crentes, do jeito que eu estou. Não tem problema, eles não vão dizer nada comigo, né? Tem essa barreira ainda entre a porta da igreja e lá fora, né? Porque eu tenho que vir muito bem arrumado, porque senão as pessoas vão olhar para mim, né? Então, aqui nessa igreja, nós não somos assim, né, irmãos? Amém? Nós não somos assim. Você pode vir, se a gente recebe pessoas aqui, vem de bermuda, vem embriagado, bêbado, drogado, pode vir do jeito que tiver. Nós tratamos as pessoas com a graça de Jesus, porque foi assim que nós fomos recebidos por Ele. E esperar que Ele faça a obra que só Ele pode fazer e mais ninguém, não é? Então isso aqui, esse fruto do Espírito é para a gente lembrar que Deus, Ele é soberano. Ele é que tem um controle de tudo. E é Ele que tem que ser o centro de tudo. Nós não podemos frutificar sem o nosso Jesus. Quem frutifica em Jesus permanece nele. Vamos ficar em pé? Permanece nele. Você fez o bem? Aí você pode pensar assim, eu fiz o bem hoje, né? E agora? E agora faça amanhã. Continue fazendo depois de amanhã. Porque tem uma promessa para aqueles que permanecem. A Bíblia diz que aqueles que permanecem em Cristo e Jesus nele, presta atenção, irmãos. Vou liberar uma promessa para você. Está escrito na palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. A palavra de Deus vai dizer assim, ó. Tudo, diga tudo. O que vocês pedirem, vocês vão receber. Sabe por quê? Porque quando a gente está ligado com a videira, não tem como a gente pedir nada para Jesus sem que esteja na mente dele. É por isso que a gente precisa permanecer em Cristo. Porque se a gente permanecer no Senhor e aceitar dele o levantar e o podar, né? Ah, tá fazendo a poda. Eis-me aqui, Senhor. Estava lá no chão, levantou, me enxertou. Eis-me aqui, Senhor. Eu sei, eu estou entendendo. Eu aceito, meu coração é ensinável. Eu estou aqui na caminhada da humildade, porque humilde de coração é aquele que é ensinável. É aquele que o Senhor está falando e ele está ali sem resistir, sem enfrentar, sem estar ali querendo derrubar tudo que Jesus está dizendo diante dos próprios olhos, negando a assistência que Jesus está dando, a capacitação que Jesus está ali proporcionando. Ele está dizendo, estou sofrendo, mas eu vou aceitar o que o Senhor está dizendo. Eu vou fazer do jeito que o Senhor está fazendo. E eu quero te dizer que a gente vai ser confrontado por Jesus, disciplinado, convivendo com pessoas.
é enfrentando circunstâncias, situações difíceis e nos comportando da maneira como Jesus quer que a gente se comporte. As decisões que Jesus quer que a gente tome, as escolhas que Ele quer que a gente faça. Fazendo bem, perdoando, estando ali, dando uma nova oportunidade para a gente, para as pessoas. Meus irmãos, é aqui no meio do corpo, é na sua casa, é na convivência com as pessoas no seu trabalho, é na faculdade, é na escola, é entre os amigos, é ali naquele lugar de batalha, é naquele campo de batalha, aonde nós estamos sendo trabalhados por Jesus, para que possamos frutificar e as pessoas serem alcançadas por Ele, através das nossas renúncias, das nossas escolhas coerentes, das nossas decisões baseadas na vontade de Deus. É ali, é sacrifício, mas é para que alguém nasça. É a gente morrendo para que alguém nasça. É a gente sofrendo para que alguém se alegre. É a gente chorando para que alguém dê vários sorrisos. Somos nós, é em você que Jesus quer trabalhar. Dê o seu coração a Ele. Eis-me aqui, Senhor, é por Ti, é para Ti, é por causa do Teu reino. Eu estou aqui porque fui resgatado pelo Senhor para viver o propósito da frutificação. Eu quero e vou frutificar, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Aleluia. Leve essa palavra no teu coração. Ora para que Deus se revele para você. Todas as vezes que eu e você estivermos na prensa, vamos perguntar ao Senhor: Senhor, o que é que Tu está querendo me ensinar com isso? Não vire as costas para Jesus. Não desanime ao ponto de você baixar as suas armas. Não queira sair correndo da presença de Jesus. Não queira desistir. Nós cantamos um hino aqui falando sobre isso, que vai dizer: não caminhamos pelo que vemos, né? Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Porque nós somos nação santa, povo adquirido, comprado, remido pelo Senhor, para que a gente frutifique, irmãos. Então nós não somos um povo que desiste. Nós somos o povo da fé. Nós caminhamos pela fé e não por aquilo que vemos. Eu sei que isso é difícil, mas se a gente não treinar a nossa mente como é a mente de Jesus, nós vamos ficar só lamentando e dizendo para Ele o tempo todo: não consigo, não sei, não posso, não estou vendo nada, não estou escutando nada. Precisamos dar um passo à frente. Se você não começou a fazer isso, comece a fazer, para que você entre em 2025 com outra visão de você e de Deus. Jesus ama você. Jesus me ama. Jesus sempre vai querer o melhor para nós. E Ele vai fazer por nós. E através de nós o impossível. Aquilo que nós não conseguimos fazer, o nosso Jesus pode e quer fazer em nós. E através de nós. Por isso se alegre. Bata a palma para Jesus. Obrigada, Senhor. Diga a Ele: obrigada. Obrigada porque o Senhor não desiste de mim. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Exatamente como nós cantamos, é isso que nós somos. Uma igreja poderosa. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Se não andamos pelo Espírito é porque não queremos. Mas liberado para nós já está. Viu? O Espírito de Deus está assim, afim. Sabe que é o desejo do Espírito Santo? É de caminhar conosco, fluindo em nós e através de nós. É luta, mas também tem vitória, viu? É batalha
que também tem as conquistas. Nós somos conquistadores de território. Aonde nós pisarmos, nós temos que dizer: nós vamos ganhar essa terra aqui. Eu vou ganhar essa terra aqui, Senhor. Essa terra que o Senhor me deu por herança é minha. Eu vou ganhar, Senhor. E eu vou dar o que eu tenho e o que